sei qual o contexto que Vossa Excelência investigou em relação ao nosso governador Camilo, mas eu quero crer que a declaração do governador Camilo tem a ver com a irresponsável decisão, né, do governo golpista de suspender as verbas para prosseguimento das obras de São Francisco. Obras essas, aliás, que são fruto, né, da decisão política corajosa do presidente Lula, do governo do PT, e na verdade o atraso que se verificaram nessas obras, os atrasos, foi por conta de todo aquele tumulto do início dessa construção, e evidentemente uma obra extraordinária pelo tamanho, pelo volume de recursos que ela encerra, de fato aconteceram vários atropelos, para além daqueles do início, da decisão de fazer a transposição, a complexidade da engenharia, né, a questão das licitações, as disputas políticas e econômicas que se travaram em torno desse grande projeto. Portanto, o que o governador Camilo coloca aí, e com razão, é que é absolutamente inadmissível que um governante, no caso, qualquer que seja ele, mas sobretudo o presidente da República, diante da tragédia que se abate sobre o Nordeste em relação à questão hídrica, nesse momento dramático que nós estamos vivendo, o presidente da República irresponsavelmente, criminosamente, coloque a suspensão das obras da transposição do São Francisco, que estão prestes a ser concluídas, porque já está acima de 85% das obras realizadas. Mas, senhor presidente, eu queria, antes de abordar o tema para o qual eu me inscrevi, também rapidamente me solidarizar com o movimento social brasileiro de um modo geral e particularmente com o MST, fazendo minhas as palavras do vereador João Alfredo, né, que veio aqui denunciar, como todos nós temos que denunciar, essa onda de caça às bruxas, essa onda de perseguição das direitistas contra os movimentos sociais encampadas a partir do governo do golpe, e não por acaso a partir do governo do golpe, porque é um golpe para ser digno dessa expressão, para ser digno dessa situação política que nós vivemos. De fato, a primeira vítima do movimento de um governo de golpe é exatamente o movimento social, o movimento de resistência. Dizendo que, na verdade, as ocupações que ocorrem, por exemplo, no MST, as ocupações agora dos estudantes brasileiros contra a reforma colocada de cima para baixo do ensino médio, a aprovação da PEC 241 e agora a PEC 55 do Senado da República, a chamada PEC da morte, é evidente que os estudantes estão exercendo um legítimo direito de resistência. Né? A ciência política nos ensina que, diante de uma situação de turbulência, diante de uma situação de aniquilação dos direitos dos povos, cabe aos povos o direito de resistir. E essas ocupações estão inseridas nesse direito de resistência. Mas, senhor presidente, eu queria rapidamente, também dentro dessa linha, que lamentavelmente tem acontecido não apenas no Brasil, que é exatamente algo que já vem acontecendo nos últimos tempos, em todas as eleições, em todas as partes do mundo, que é a campanha da não política, a campanha da negação da política. Hoje, tanto no Brasil como em várias partes do mundo, virou moda, né, a candidatos que vão disputar o poder se apresentando como não políticos, se apresentando o que eles chamam aí os tais dos outsiders. Como, por exemplo, nós estamos hoje vivendo um momento dramático mundial, que é a eleição nos Estados Unidos, onde você tem um tal não político, um truculento, extremista de direita, né? Um homem que pode tocar fogo no mundo, uma espécie aí de um novo Hitler, que é exatamente a candidatura do Donald Trump. E que tem, nos Estados Unidos, mobilizado uma imensa parcela daquela população que cai na onda desse discurso da não política, que cai na onda do discurso em que, na verdade, tem que anular tudo, tem que anular a política e começar do zero. E os exemplos que nós temos no mundo, senhor presidente, em relação a isso são dramáticos. Foi essa não política que produziu Hitler, foi essa não política que produziu Mussolini, foi essa não política que tem produzido todas as tragédias que nós temos, a humanidade tem enfrentado ao longo do tempo. Todos os candidatos aqui a prefeito de Fortaleza utilizaram, em uma certa medida, uns mais, outros menos, o discurso da não política.
mentira, pela farsa que foi encampada, principalmente pela candidatura do candidato a prefeito Ronaldo Martins, do PRB, que dizia que ia extinguir as secretarias regionais, que iria diminuir 2.000 cargos na prefeitura, assim também como foi o discurso do candidato deputado Wagner, que dizia que, demagogicamente, inclusive, que iria cortar, por exemplo, os cargos oficiais dos secretários, como se os secretários tivessem que, no dia a dia, no exercício da sua atividade, ter que se locomover pela cidade no seu veículo próprio, obviamente sem motorista, ele próprio dirigindo, já que a promessa é que ia acabar todas as possibilidades, o que chamava, e para tentar sensibilizar a opinião pública, dizer que ia reduzir gastos. O prefeito Roberto Cláudio, da mesma forma, utilizou o discurso da não política, quando colocava na campanha eleitoral que não tinha compromisso, né, embora a coligação, né, a aliança englobasse muitos partidos, que não ia ter, evidentemente, uma repercussão, que o governo não ia ser formado a partir dessas alianças políticas. O que é uma mentira. E está aqui, já está acontecendo no jornal O Povo, traz hoje, aliás, ontem, no dia 4, melhor dizendo, uma matéria, o que é que está em disputa, a máquina em disputa. A máquina pública de Fortaleza em disputa, as 25 secretarias, os órgãos públicos, etc. E aí a manchete aqui, bancadas e lideranças se reorganizam. E claro, e o prefeito Roberto Cláudio, dando agora, fugindo do discurso da demagogia que fez durante a campanha, evidentemente que já está dizendo que está conversando com os 18 ou 19 partidos que fizeram a aliança consigo para formar o seu governo. O que eu estou querendo colocar, vereador Cláudio, é que nós políticos devemos estimular a sociedade a se educar politicamente. Nós políticos temos a responsabilidade de, numa campanha eleitoral, de não é mentir para o povo, que não é o prefeito Roberto Cláudio, o Wagner, o PRB do Ronaldo Martins, com aquele discurso falacioso, manipulador, falseador da verdade, de dizer que não vai fazer indicação política para governar. Isso é da própria essência, concluindo, senhor presidente, isso é da própria essência da democracia. Quem ganha a eleição governa com seus aliados. As indicações são políticas, ainda quando se indica um técnico para determinadas áreas, o técnico é a qualificação técnica que ele tem. Aí o gestor não pode ser irresponsável de indicar qualquer um para um determinado cargo, mas as indicações, todas elas são políticas. Daí o exemplo, enquanto o prefeito Roberto Cláudio falava que tinha diminuído ao longo da sua gestão os cargos comissionados, que não é verdade, que ele aumentou os cargos comissionados na gestão de Fortaleza, e agora, mal passada a eleição, nem comemorou ainda a nova vitória, praticamente, aí já vem, hoje tem uma matéria aqui para criar novos cargos comissionados como pretexto de que é uma exigência do organismo internacional que está fazendo o financiamento da Prefeitura de Fortaleza. O que eu estou querendo colocar, presidente, quero concluir, dizendo que nós, os cidadãos, nós, os políticos e principalmente aqueles que não vão com mentira na época da eleição, com fantasia na época da eleição, nós devemos, inclusive, daqui para frente, vereador Roberto, eu acho que a sociedade civil organizada devia acompanhar, de fato, o andamento de toda a gestão, para quando chegar na época da campanha, que novamente, em 2018, vai de novo, muitos candidatos e muitos partidos políticos vão novamente, vereador Pinho, utilizar essa farsa, essa mentira, esse engodo, para iludir a população e para deseducar a população politicamente. E eu espero que esta Câmara em 2017 possa fazer esse debate para que nós possamos, nas próximas eleições, fazer com que de fato as campanhas se dêem de modo mais civilizado, de modo mais decente, de modo mais sincero com a nossa população. Porque não é correto, né? Não é justo, não é decente se fazer uma campanha com esse discurso da não política, da desvalorização da política, e no dia seguinte a eleição muda, volta o discurso velho antigo, e aí sim servindo para
colocar no descrédito cada vez mais a nossa classe política. Muito obrigado, senhor presidente.